meninada, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pablo Nogueira, eu sou biólogo. Nós vamos trabalhar juntos a disciplina de Biologia do 7º ano e vamos iniciar falando sobre o conteúdo Biodiversidade e noções de taxonomia. Peguem seus lápis, canetas, cadernos, borracha, façam suas anotações e boa aula! Muito bem, meninos, então nós vamos ver um pouquinho sobre biodiversidade. Vamos começar o ano falando um pouquinho sobre essa variedade de espécies, variedade de seres vivos que existe dentro do nosso planeta. E é exatamente isso que significa a palavra biodiversidade. Quando nós falamos de biodiversidade, nós estamos falando da variedade de espécies vivas que existem no nosso planeta, tá? Bom, a gente começa falando um pouquinho sobre como são as formas de classificação dos seres vivos, né? Gente, quando a gente classifica alguma coisa, nós podemos primeiro observar e depois do processo de observação a gente começa a fazer, a listar semelhanças e diferenças que existem entre coisas que estão sendo observadas. E não é diferente quando a gente fala dos seres vivos. Então, quando nós falamos dos seres vivos, nós temos que observar as diferenças e as características para depois conseguir classificar os seres vivos dentro dos determinados grupos. Então, a classificação dos seres vivos é feita exatamente dessa forma. Como? É feita a partir da observação de características, pois são elas que permitem diferenciar ou assemelhar os seres vivos. Há muito tempo atrás, um grande filósofo muito conhecido, chamado Aristóteles, ele começou a fazer esse processo de classificação. Então, como era feita a classificação? Na época de Aristóteles, essa classificação era feita de forma muito grosseira, né? O que ele fazia? Ele apenas separava animais com penas, animais sem penas, animais com sangue frio, animais de sangue quente. Então, plantas, animais. Então, assim, era uma classificação baseada em aspectos físicos, aquilo que eu consigo ver. Quando eu falo de características de aspectos físicos, eu me refiro àquilo que eu consigo ver, né? Eu não me preocupava em fazer uma classificação de acordo com as características genéticas do ser vivo. Eu não me preocupava em fazer uma classificação de acordo com as características químicas daquele ser vivo. Então, era feita de forma muito grosseira. Hoje não. Hoje a gente classifica os seres vivos de acordo com seus aspectos físicos, de acordo com seus aspectos químicos, de acordo com seus aspectos genéticos. E tem que ser levados em consideração para que a gente possa classificar um organismo de acordo com os determinados grupos, tá? Então, quando nós falamos de biodiversidade, nós estamos falando exatamente disso, da variedade de ser vivo, da diversidade de ser vivo que nós possuímos. E quando eu falo de ser vivo, nós não podemos esquecer o seguinte: é muito comum eu falar de ser vivo e lembrar apenas de animais. Isso acontece muito. E não é. Quando eu falo de seres vivos, eu estou falando de animais, eu estou falando de plantas, eu estou falando de bactéria, que é um organismo extremamente simples, eu estou falando de uma alga, eu estou falando de um fungo, eu estou falando de um protozoa, eu estou falando de absolutamente tudo que é vivo e não somente de plantas e de animais. Então, a biodiversidade ela vai muito além daquilo que a gente conhece, tá bom? Gente, nós não conhecemos todas as espécies vivas do planeta, né? Muito pelo contrário. O que nós conhecemos é pouco, diante de tudo que ainda existe e que falta, né, ser conhecido. Então, quem é que estuda esses seres vivos? É exatamente a biologia. Então, a biologia, que vem bios, significa vida, e logia significa estudo. A biologia ela é a ciência que vai estudar todos os seres vivos e como esses seres vivos se comportam no meio onde eles estão inseridos, tá bom? Os seres vivos eles podem ser classificados também quanto à sua forma de nutrição. Quando eu falo de forma de nutrição, eu falo de quê? Da capacidade que o organismo possui de obter alimento. Da capacidade ou não que ele possui de obter alimento. Então, olha só, eu posso classificar os organismos de forma autotrófica ou autótrofa, mesma coisa, e posso classificar eles também de forma heterotrófica ou heterótrofa. O que é um organismo autotrófico? O organismo autotrófico são todos aqueles seres vivos que possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir de algum processo. Por exemplo, plantas. As plantas são autotróficas. Por quê? Porque através do processo de fotossíntese, a partir da conversão de luz solar, água e sais minerais,
juntamente com o gás carbônico que é absorvido do ar, essa planta ela possui a capacidade de converter esses elementos em matéria orgânica. E essa conversão se dá a partir do processo de fotossíntese e faz com que esse ser vivo, no caso a planta, tenha a capacidade de produzir o seu próprio alimento, né? Que é a sua matéria orgânica, a glicose, é um açúcar, um carboidrato que ela necessita para poder estar se desenvolvendo. Então, esses organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, nós chamamos de autotróficos. São só as plantas? Não, existem outros organismos autotróficos também. Nós temos, por exemplo, algumas espécies de bactérias, como por exemplo a cianobactérias, ela também é uma espécie de bactéria que faz o processo de fotossíntese. Nós temos espécies também de algas, né? Algas também são autotróficas porque elas fazem o processo de fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. E nós temos também algumas espécies que não fazem a fotossíntese, mas fazem um outro processo que é a quimiossíntese, onde a partir de elementos inorgânicos, elas também conseguem produzir. Né? Então, temos uma infinidade de organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento através de algum tipo de processo de obtenção energética. Os autotróficos são esses, aqueles que conseguem produzir. E, em compensação, nós temos os heterotróficos. Nós, por exemplo, nós somos organismos que não conseguimos produzir o nosso próprio alimento. Por quê? Porque eu tenho que me alimentar de uma matéria. Eu tenho que me alimentar, por exemplo, da carne do animal, né? do vegetal, eu me alimento também, porque eu não consigo produzir, eu não consigo fotossintetizar, por exemplo. Né? Então, os heterotróficos são todos aqueles seres vivos que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ou seja, precisa da matéria orgânica, precisa absorver, precisa ingerir a matéria orgânica para poder se alimentar. Né? Exemplo disso são os animais, todos nós, né? Nós somos animais, nós somos mamíferos e nós não realizamos o nosso próprio alimento. Nós temos também os fungos, que são organismos heterotróficos, também não conseguem produzir seu próprio alimento, pelo contrário, eles decompõem a matéria orgânica para poder absorver esses nutrientes, né? E a partir dali eles conseguem se nutrir. Nós temos também os protozoários, né? Que são pequenos organismos, são seres vivos unicelulares que também não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então, em suma, nós temos aqui as plantas e as algas, que são organismos autotróficos, lembrando, conseguem produzir seu próprio alimento através de processos de obtenção energética. Nós temos os animais, que são heterotróficos, não conseguem produzir o seu próprio alimento, assim também como os fungos, que também não fazem o seu processo de obtenção de alimentos, são organismos heterotróficos.